Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla Lusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, é claro, para deixar vocês muito bem informados, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Então vem comigo, nação. Vem comigo porque eu estou trazendo muitas informações, principalmente sobre o jogo de ontem, né? O Flamengo que ontem, né, fez ali um jogo, vamos dizer assim, quase que perfeito. Se não fosse os gols perdidos, né, seria ali um jogo perfeito. O Flamengo venceu o América Mineiro por 3-0, né, no Maracanã, né, e o Flamengo convenceu, jogou bem, convenceu, né, animou demais o seu torcedor que ali esteve presente, né, inclusive, né, teve até presença ilustre, né, do cria do Flamengo, Vinícius Júnior. Vini Malvadeza estava no Maraca, tá? Vou falar sobre isso também. Vou fazer toda uma análise do jogo de ontem, passar para vocês quem foi, né, ali os destaques da partida, como o Flamengo jogou, né? Vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo para vocês, tá? Também, é claro, vou falar para vocês sobre o pedido, né? Mais uma vez, mais um pedido ali do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior que pediu a continuidade, né, do Andrés Pereira nesse time do Flamengo, tá? O Dorival continua insistindo, pedindo a diretoria para que mantenha, né, o moleque, que venhamos e convenhamos. Já é o terceiro jogo dele seguido, tá? Que ele joga bem, tá? Que ele vem fazendo boas partidas. Tá numa crescente, mas será que não é tarde demais? Será que ele não já era para ter feito isso antes? Mas a verdade é que o Dorival tá pedindo a continuidade, a manutenção do Andrés Pereira. Eu vou falar isso aqui também, né, nesse vídeo para vocês. E também vou passar para vocês aqui o ex-lateral do Flamengo, né? Que agora é ex, né? Já tinha contrato, mas o Flamengo liberou. Maurício Isla estreou, tá? Estreou com a camisa da Universidade Católica. E eu vou falar para vocês como foi a estreia do Maurício Isla por lá, tá? Lá no Chile, tá? Então, assim, tem muita informação aqui para passar para vocês, tá? Muita coisa aqui pra gente falar. Um bate-papo maneiro aqui nesse vídeo, tá? Só peço a vocês, é claro, se você chegou aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, você desce aqui embaixo, aí vai ali, tem um botãozinho vermelho de inscreva-se, tu clica ali nesse botãozinho, aí do lado tem um sininho, clica no sininho, tá? Aí tem três opções, você vai ali, coloca em todos, ativa o sininho, coloca em todos ali e pronto, você vai estar aí sempre recebendo as informações do Mengão, tá? Que nós colocamos aqui no canal. E detalhe, muitas informações exclusivas para vocês, tá? Nós trazemos sempre muitos detalhes da informação, nós estamos sempre apurando com jornalistas credenciados, empresário de jogador, né? Muitas questões aí, muita gente trabalhando aqui na nossa equipe para trazer sempre a melhor informação para vocês, beleza, galera? Então vamos falar agora sobre o jogo de ontem, tá legal? Então faz isso aí, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, claro. Se não deixou o like, já tá errado. Tem que já chegar deixando o like, porque o conteúdo é bom, vale a pena, então já cola o dedo nesse like aí. É o seguinte, né? Ontem o Flamengo, né, ganhou a partida de ontem, ganhou ali o América por 3-0 no Maracanã, tá? A partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E o Flamengo, né, conseguiu aí, já no Campeonato Brasileiro, emplacar a quinta vitória, tá? Então, quinta vitória do Flamengo na competição, e o Flamengo conseguiu, né, dar uma subida boa. O Flamengo, que estava em 14º no início do jogo, subiu, né, subiu o degrau, e foi parar em sétimo lugar, tá? O Flamengo conseguindo ali chegar perto ali, né, do G4, se aproximou bastante. O Atlético, que estava até perdendo, né? O Flamengo ficando a 3 pontos ali do Atlético, mas o Atlético conseguiu a virada ontem para cima do Fortaleza, e aí deu mais uma distanciada. Mas o Flamengo está bem próximo, tá? Dos confrontos diretos, dos times diretos ali, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético, o próprio Atlético São Paulo, os times que estão brigando mais na parte de cima, né? E o Flamengo deu essa boa subida aí com essa vitória de ontem, tá? No Maracanã, tá? Então o Flamengo sétimo colocado temporariamente até os jogos acontecerem de logo mais. Mas eu acho que o Flamengo vai se manter por ali mesmo. Não vai fugir muito disso não, tá? Falando sobre o jogo, o Flamengo, né, ontem dominou as ações durante praticamente o jogo inteiro, tá? Ontem praticamente o Flamengo não deu chances para a equipe do América, tá? Que se mostrou um time completamente lento, né? Um time com muitos problemas de jogo. O Wagner Mancini, mesmo tendo em mãos, né, a escalação de forma antecipada, porque foi muito antecipada, como nós falamos na nosso pré-jogo de ontem, né? A raiva do Dorival não foi porque vazou simplesmente a escalação, mas porque a escalação foi vazada muito antes, tá? De uma forma com muita antecedência, dando oportunidade para o Wagner Mancini, né, preparar a equipe.
em cima daquilo que o Dorival ia mandar a campo. Venhamos e convenhamos, o Dorival fez 7 mudanças na equipe, tá? Mudou o time do Flamengo completamente, veio com vários jogadores ali diferentes. Por exemplo, o goleiro Santos, né, entrou no lugar do Diego Alves, que depois deu aquele migué lá de ficar, né, encostado, voltar para o departamento médico. Aí colocou, né, o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz e também, né, ele utilizou ali a dupla de zaga reserva do Flamengo, tá? Léo Pereira e Gustavo Henrique. Ainda teve também a entrada do Pedro jogando lá na frente com o Gabigol e eu gostei bastante, tá? Dessa dupla ontem, né, do Pedro e do Gabigol. É claro, o Gabigol perdeu ontem muitos gols, nós vamos falar sobre isso aqui ainda, mas eu gostei, né, deu mais mobilidade, deu mais alternativa, né, a parte da frente, porque ontem, né, o Arrascaeta e o Andrés Pereira e também o João Gomes criaram bastante, tá? Bastante possibilidades de gols, né? E aí, tendo 2 jogadores ali na frente, realmente melhora bastante, tá? As possibilidades do Flamengo. O Flamengo encontrou ali boas jogadas, né? Boa saída de bola com o goleiro Santos, que ontem se mostrou muito eficiente nesse tipo de jogo, tá? Se mostrou muito eficiente com os pés. E também, né? O tempo que ele ficou afastado da lesão, ele voltou e mostrou que ele está completamente bem, tá? O goleiro foi exigido também em alguns momentos e se demonstrou, né, que ele está bem e pode sim ser titular do Flamengo tranquilamente. Vou falar para vocês, né, por esses jogos que eu vi o Santos jogar, tá? É a 7ª partida dele com a camisa do Flamengo. Detalhe, com ele em campo o Flamengo não perdeu, tá? O Flamengo ainda não perdeu com o goleiro Santos. Então, assim, só o tempo que eu vi desses 7 jogos ele é muito melhor, tá, do que o Hugo e também muito melhor do que o Diego Alves. Passa mais confiança, né? Passa mais segurança. Você vê que o cara sabe jogar não só com os pés, mas também ele tem ali, né, uma visão de jogo incrível. Porque você vê que ele sai numa jogada rápida, uma bola rápida, tem boas saídas pelos lados, tá? É um cara que realmente eu gostei demais de ver vestindo a camisa do Mengão. E detalhe, o Flamengo não perdeu ainda com ele em campo, tá? O João Gomes, né, falando sobre o João Gomes, que também fez uma bela partida, né? Mais uma vez, né, uma partida segura do João Gomes. Ele foi um grande diferencial também dessa partida, assim como as outras 2 partidas. Ele já tinha sido aí o grande jogador, tá? Arrascaeta também, né, flutuando bastante, jogou bem, coisa que ele não fez contra o Atlético Mineiro nas 2 partidas. O Arrascaeta não foi bem no primeiro jogo e nem no segundo jogo, tá? Mas nesse jogo, o Arrascaeta especificamente foi muito bem, tá? Criou bastante junto, né? Se aproximou demais ali do Andrés Pereira, conseguiram boas jogadas também. O Flamengo tinha jogadas também pela direita com o Rodinei, que fez um bom jogo, tá? O Rodinei, Léo Pereira também fez um bom jogo. Então o Flamengo criou bastante ali pelo meio-campo, tá? Os jogadores flutuando e conseguindo jogadas trabalhadas, tá? Então nós vimos isso, nós vimos um bom jogo, tá? Nós vimos o Flamengo jogar, né? Nós vimos o Flamengo criar oportunidade. É claro, o Gabigol, né? O Gabigol perdeu, chegou a perder aquele pênalti, né? Tirou muito do goleiro, perdeu o pênalti. E só para você ter um dado aí, o Gabigol, né? Com a camisa do Flamengo, já bateu 35 pênaltis, tá? E de 35 pênaltis que o Gabigol bateu, esse foi o terceiro pênalti que o jogador perdeu. Então, assim, é um jogador que tem crédito, tá? De 35 pênaltis, o Gabigol perdeu 3. Ele é um dos melhores batedores, né, de pênalti do mundo. Mas é claro, o Gabigol está deixando muito a desejar, ele perde muitos gols, né? Ele teve várias grandes chances, né? O Arrascaeta conseguindo colocar ele ali de frente para o gol, né? O Pedro conseguiu colocar ele de frente para o gol, até ele concluiu, né? Saiu a jogada do goleiro Santos, rápida, né? Uma jogada rápida, que o Pedro fez o que ele tem de melhor, fez o pivô, né? Conseguiu um passe belíssimo para o Gabigol e ali ele fez. Mas ele teve outras oportunidades que era para ter matado o jogo e não matou. Tá? Então eu acho que isso ainda, né, falta muito no Gabigol. Ele precisa treinar mais finalizações. Tá? Ele é um goleador? Mas ele perde muitos gols. Se ele convertesse todos os gols que ele perde, né, o Flamengo teria mais possibilidade de vencer as partidas, tá? Teria mais possibilidade. Então fica aí também esse questionamento para o Gabigol, né, realmente treinar mais finalizações, porque ele cria muitas possibilidades, mas e faz também, mas ele perde também muitas chances e muitas oportunidades de gol, beleza? Então, tá aí, né, como foi a partida, foi basicamente isso, Flamengo pressionando, Flamengo com volume de jogo, poucas vezes, né, o América chegou ali na área do Flamengo, mas o Flamengo dominou completamente o jogo do início ao fim, tá? Vou passar mais uma aqui para vocês, sobe o like, galera, vai aqui embaixo, botãozinho, cola ali o dedo no like, tá? Se inscreve no canal também se não for inscrito.
Vou passar mais uma aqui para vocês, é o seguinte, o técnico Dorival Júnior, né, voltou a solicitar, tá, a diretoria do Flamengo, a contratação do Andrés Pereira junto ao Manchester, tá? Então o treinador ali na coletiva pediu, né, publicamente de novo, né, a manutenção do jogador, tá? Falou que é um jogador muito importante para o elenco e realmente vem crescendo demais nas partidas, mas assim, é algo que é muito complicado, tá? A situação ainda está muito difícil por tudo que eu já falei para vocês, né? O Flamengo perdeu o tempo da oferta, né, do contrato de empréstimo e também fez o distrato com a equipe inglesa. E isso daí aborreceu bastante os caras, tá? Então, é uma situação muito difícil, apesar do Andrés ter voltado a jogar bem com a camisa do Flamengo. É complicado, não depende especificamente do jogador e muito menos do Flamengo. Depende agora do clube inglês querer, né, algum tipo de trato com o Flamengo, depois de tudo que o Flamengo fez com eles. Tratou e não cumpriu, perdeu o tempo de oferta, né, do contrato de empréstimo, e agora o contrato do jogador se encerra agora no dia 30, tá? Então, dia 30 agora, né, tá se encerrando o contrato entre Flamengo e Andrés Pereira. E aí, né, nós vamos saber se os próximos capítulos dessa novela, se o Flamengo vai, né, pagar o valor que os caras querem receber ou se o Flamengo vai conseguir convencê-los, né, a alguma outra oportunidade para ele continuar no time do Flamengo. A verdade é que se ele, né, não continuar, não seguir, né, no Flamengo agora, depois do dia 30, foi a última partida dele com a camisa do Flamengo no Maracanã, tá? Ele que ainda vai ter a possibilidade de jogar mais um jogo contra o Tolima, dia 29, quarta-feira, ou seja, antes ainda do término do contrato, e aí pode ser que ele jogue mais um jogo, e se o Flamengo não renovar, será a última partida dele, não só no Maracanã, mas a última partida dele com a camisa do Mengão, beleza? Então fica aí a informação para vocês. Vou passar mais uma aqui para vocês, é o seguinte, o ex-lateral do Flamengo, né, Maurício Isla, ele fez ontem a sua estreia com a camisa da Universidade Católica, tá? Então ontem o Isla, né, que foi embora, o Flamengo rescindiu o contrato ali com ele de forma amigável, né, ele teve ali a possibilidade de estrear lá no clube de coração dele, tá? O Isla que ficou um tempão na Europa e agora, né, ele tá tendo a oportunidade de voltar, né, ao futebol chileno. E aí ele estreou, tá? E teve uma boa nota ali no SofaScore, tá? O SofaScore deu uma nota de 8.4 para o jogador. O lateral jogou os 90 minutos, tá? O Isla jogou o jogo inteiro, tá? E detalhe, nação rubro-negra, o cara deu 2 assistências, tá? A Universidade Católica venceu a partida por 3-0 do São Felipe. Então, Isla, né, teve uma boa nota, jogou bem, jogou os 90 minutos e ainda deu 2 assistências. Parece que era corpo mole que ele estava fazendo aqui, né? Então, assim, quando o cara vai para a seleção, joga bem. Agora voltou para o futebol chileno, estreia dele, joga bem. E aqui no Flamengo não estava jogando nada. Então, tá aí, ó, como que realmente falta cobrança, né, dentro do Flamengo, tá? Falta cobrança. Às vezes é isso que falta para os jogadores funcionarem. Então fica aí a informação para você da estreia do Maurício Isla, beleza? Vou passar mais uma aqui para vocês, é o seguinte, o cria do Mengão, o Vini Malvadeza, o Vinícius Júnior, esteve ontem no Maracanã assistindo o jogo do Flamengo, tá? Detalhe, nação, moleque é pé quente, hein? Moleque é pé quente, Flamengo venceu a partida, 3-0, jogou bem, atropelou, e a torcida, né, claro, quando percebeu a presença do Vini Malvadeza ali no Maracanã, ovacionou o cria, né? Que correspondeu, nação, tá? A torcida ovacionou, né? Falou ali, cantou o nome dele e ele correspondeu, principalmente, tá? Nas redes sociais de forma pública. Ele colocou ali nas redes sociais dele: obrigado pelo carinho, amo vocês, eu nasci Flamengo e sempre vou te amar. Cara, até me arrepio, né? De ouvir o Vini falando sobre isso. O Vini que se não for o melhor do mundo agora, é questão de tempo desse moleque se tornar o melhor jogador do mundo, tá legal? Então tá aí, ó, Vini Malvadeza deixando ali o carinho dele pela nação rubro-negra e todo o respeito, né, pelo Clube de Regatas do Flamengo. O moleque tá de férias e simplesmente veio aqui, né, assistir o jogo do Mengão. Então, voa, cria, voa, Vini Malvadeza, voa. Quero ver você muito ainda voar no futebol mundial, menino. E ó, um dia volta pro nosso Mengão, porque aqui a casa é sua, parceiro. Então, nação rubro-negra, tá aí, Vini Malvadeza lá no Maraca, tá? Ó, agora eu vou colocar para vocês alguns trechos aí da entrevista coletiva, tá? Do Dorival Júnior, né? Que foi bem legal a entrevista coletiva, que inclusive é muito melhor do que as entrevistas coletivas do Paulo Souza, tá? Teve algumas perguntas ali para ele
e ele, né, respondeu ao jornalista tudo que ele pensa, né, sobre o jogo, tudo que aconteceu no jogo e o que ele pensa ali sobre o time do Flamengo. Inclusive, tem esse questionamento aí sobre o Andrés Pereira, tá legal? Vou colocar aí para vocês. E logo mais na nossa live, tá? De 4h30 da tarde, a live de torcedor para torcedor. Eu vou trazer detalhes para vocês, tá? Sobre o possível jogador que pode estar vindo parar no Flamengo, tá? O possível jogador é o Agustín Martegani, jogador do São Lourenço, tá? Um argentino, 22 anos de idade, bom jogador, que, né, segundo aí algumas matérias que saiu, né, o jogador já teria, né, uma palavra, já estaria apalavrado com o Flamengo, né, e eu tenho detalhes para trazer para vocês sobre isso, tá? Nós entramos em contato com pessoas ligadas ao São Lourenço e também ligadas ao jogador. E aí eu vou trazer detalhes dessas informações para vocês na live de logo mais, na live de torcedor para torcedor 4h30, tá legal? Então fica aí com a entrevista coletiva do Dorival Júnior, técnico Dorival Júnior, que agora, né, tá dando a volta por cima, o Flamengo tá jogando melhor. Beleza? Então assiste aí a entrevista coletiva. Maracanã recheado de celebridades. Vinícius Júnior, agora o rei do Maracanã. Zico, boa noite pra você. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa vitória do Flamengo, porque o time estava precisando mesmo desses 3 pontos, né, no Brasileiro. Só você me acha aqui, né? Eu acho que foi uma partida maravilhosa, foi um massacre, era para ter sido uns 6 aí, mais ou menos. Muitas chances, muitas jogadas criadas de todos os lados. Segundo tempo, então, foi um domínio absoluto. E é lógico que o América vai lá, às vezes, num lance, pode mudar o jogo. Mas está de parabéns o Flamengo, uma garra muito boa. É isso que a torcida quer, luta incessante pela vitória. E foi uma vitória e tomara que isso ajude para os próximos jogos. E a recuperação, Zico, tá já 100%? Já pode jogar uma bolinha? Uma bolinha não tem necessidade não, mas para ter uma vida tranquila, saudável, tá bom. E o Zico, Emerson, falou que só eu acho ele aqui, mas tem uma fila de pessoas lá fora que ele nem imagina. Galera quer tirar foto aqui com o nosso rei do Maracanã. Você não sabe o que te aguarda lá fora, Zico. Boa noite, Dorival. Luana Trindade, aqui, repórter da Flá TV. Primeiro, claro, parabéns pela vitória, sua segunda aí no comando do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre os 3 homens de meio ali, né? O Arrascaeta, o João Gomes e o Thiago Maia, que foram determinantes, deixaram o Gabi, o Pedro e o Arrascaeta mais focados nos contra-ataques e a gente pode dizer que esse trio hoje foi fundamental para a vitória do Flamengo, né? Eu acredito que nós tenhamos tido um equilíbrio importante dentro da partida, muito em razão da força que tivemos de marcação. Essa marcação que foi iniciada pelos 3 atacantes. Quando nós perdemos um pouquinho dessas forças, nós começamos a mexer justamente porque aí começava a ter um pouco mais de liberdade na saída de bola do time adversário. Mas foi um meio-campo que se completou, que teve força para marcar, que teve velocidade na troca de passes, que teve momentos de transição. Eu acredito que todos os jogadores que entraram também corresponderam e isso fez com que o meio-campo se sentisse muito consistente ao longo dos 90 minutos. Passa-se a impressão que, por termos ali 3 homens com um pouco mais de força, talvez tenhamos tido isso como sendo o diferencial da equipe. Mas, na realidade, quando todos participam, as jogadas vêm sendo filtradas e acabam fazendo com que o trabalho de cada um seja facilitado. Eu acredito aí a essa dedicação que nós tivemos para que encontrássemos aí um ótimo resultado. Ô Dorival, aqui na sua direita, Sérgio Lobo. Deixa eu fazer aqui um exercício e tentar raciocinar um pouquinho com a sua cabeça para escalar a equipe que jogou hoje contra o América. Você manteve 4 jogadores apenas do jogo de quarta-feira. O João, o Andreas, o Arrascaeta e o Gabriel. Você enfrentou um time que estava descansado a semana toda, e você já cansou de dizer que você está sem tempo de treinamento. Teve um pouco a ver com isso, você botar uma equipe descansada em campo, também visando viagem, Libertadores da semana que vem e outra. Teve gente que entrou hoje e aproveitou muito bem a oportunidade que pode vir a ser confirmado ou mantido na equipe para o jogo da Libertadores?
Eu acho que nós temos que pensar partida a partida. Nós tínhamos, do final da partida com o Atlético para cá, 2 dias e meio apenas. E vocês imaginem o que é você tentar uma recuperação, tendo que dormir na madrugada e já tendo que estar em campo 2 dias e meio depois, enfrentando uma equipe que não atuou ao longo da semana. Com certeza se preparou e preparou muito bem para que pudesse nos enfrentar. Eu tenho sempre a ideia de que nós precisamos, a todo momento, estarmos refazendo o próprio grupo, para que todos se sintam importantes. Os jogadores que estão aqui, porque têm capacidade, mudam, às vezes, características de um para outros, é um fato normal. Agora, eles têm que se sentirem importantes, participando a todo instante de tudo que esteja acontecendo e, nas oportunidades que tenham, darem os seus recados. Eu acho que essa é a intenção. Quando as pessoas falam, olha, não é poupar, mas é você injetar aqueles que estão melhores fisicamente naquele instante e principalmente que eles estejam preparados, treinados, porque senão não adianta nada você colocá-los em campo. E o que eu sinto é isso, que os jogadores estão começando a entender essa filosofia e acreditarem nela, e se sentindo confortáveis em campo, porque estão encontrando um caminho importante. E isso já vinha acontecendo, mesmo nas 2 partidas que nós perdemos para o Atlético, nós já percebíamos isso. Então, tudo é questão de tempo. Ainda precisaremos de muita coisa, mas cada um vai mostrando a sua capacidade e as suas condições. E a cada jogo, a cada momento, nós vamos estudando a melhor formação possível para aquela partida. Teremos partidas diferentes, que precisaremos de formações diferentes. Mas o importante é todos estarem aptos, todos estarem prontos e em condições de poderem dar a sua resposta nos momentos que sejam chamados. Dorival, aqui, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Acho que esse caminho que você tem falado tanto passa muito por um ajuste que tem sido muito bem feito entre 2 jogadores distintos, mas que tem se completado, que é João, com mais intensidade, força física, de chegar, de pular linhas e marcar, e Andreas, que não tem tanta intensidade de correr assim, mas faz a bola correr muito, tem essa característica. Fala um pouco sobre esses 2 que têm se completado e tem sido, para mim, pelo menos, esse centro desse caminho que você fala que tem encontrado. E se o Andreas continuar, para você é factível, ou se na quarta-feira deve ser mesmo o último jogo dele, pela fase dele, não tem como não perguntar sobre isso. Bom, começar então pela segunda. Para mim seria importantíssimo, e talvez a melhor contratação que nós faríamos nesse momento seria a manutenção do Andreas. E eu torço para que o presidente consiga encontrar um caminho e consiga deixá-lo aqui, porque é um jogador diferente. É um jogador que cabe em qualquer circunstância, em qualquer situação, versátil em todos os sentidos, participativo, um jogador inteligentíssimo para atuar. Eu não tenho dúvidas que ele ainda pode crescer e muito dentro da nossa equipe. O que eu vejo é que o João vai adquirindo uma cancha, vai melhorando. Vocês veem que nós atuamos com o Arão, João e André, e o meio de campo deu uma ótima resposta no jogo lá em Minas. Agora, com a entrada do Thiago, da mesma forma, continuamos respondendo. Baseado na atuação dos 2? Não, naquilo que o conjunto vem mostrando e no crescimento dos 2. Eu acho que é um pouco diferente. Não estamos pilarizados em cima dos 2, mas, acima de tudo, que eles estejam completando aquilo que a equipe vem fazendo. E foi uma pena o resultado não ter acontecido lá em Belo Horizonte, porque fizemos uma partida também de alto nível. O Atlético fez por merecer os seus gols, mas nós também fizemos e tivemos oportunidades onde, talvez, um pouquinho de capricho, teríamos tido uma sorte melhor. Mas eu vejo que a equipe está evoluindo. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu não sei em que momento isso acontecerá e uma regularidade que todos nós buscamos. Mas, a olho, nós estamos vendo a cada momento uma evolução muito boa. E eu espero que mantenhamos essa postura que a equipe vem tendo. Mesmo nas derrotas, nós já havíamos pontuado que as atuações tinham sido bem diferentes daquilo que nós vimos na primeira partida com o Internacional. Dorival, boa noite.
Dentro desse campeonato com pontuações bem próximas, o Flamengo voltou para a parte de cima da tabela, mas ainda está a 10 pontos do Palmeiras. Queria te perguntar qual a briga que vai ser do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro, o trabalho de recuperação. Nós temos que tentar diminuir o máximo possível e nos aproximarmos daqueles que estejam ali na frente. E depois nós vamos avaliar aquilo que conseguiremos fazer ao longo da própria temporada. Nós pegamos aí um momento bem complicado, a equipe vivendo uma situação um pouquinho difícil, todos vocês acompanham e têm acompanhado aí os resultados, as partidas em sequência fora de casa, partidas de altíssimo nível, jogos que teremos que ter uma entrega muito grande e pegando a nossa equipe ainda num momento em que esteja oscilando um pouquinho, tentando recuperar aquela confiança que sempre teve. Eu acho que nós temos que tentar acelerar esse processo e buscarmos o maior número de pontos possíveis. Não adianta agora aqui ficarmos fazendo contas, a distância é grande, mas nós temos que acreditar sempre que, em algum momento, talvez, possamos nos aproximar desse grupo que vem pontuando a toda a rodada. E, quem sabe, no momento de uma esticada, no momento final, nós tenhamos esse fôlego resgatado, essa confiança resgatada e melhores resultados. Oi, Dorival, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria te fazer duas perguntas. Primeira sobre o Gabi, que é inevitável a pergunta, porque eu acho que eu nunca tinha visto ele ser vaiado no Maracanã, e ele foi aplaudido também, mas teve mais vaias do que aplausos no geral, inclusive depois que ele perdeu o pênalti, foi o primeiro pênalti que ele chutou para fora aqui no Flamengo. Então, te perguntar sobre essa sequência do Gabi, que não vem sendo muito boa, principalmente nos últimos jogos, né? Principalmente esse ano, quando ele assumiu essa, digamos assim, essa identidade de trapper, de artista, né? E não jogador de futebol, entre aspas. E o Pedro, paralelamente, vem muito bem, né? O Pedro fez bons jogos esse ano, o Pedro fez mais um bom jogo hoje. E, enfim, quando o Everton Ribeiro jogar, vai ser titular novamente, absoluto, né? Nos jogos principais. Será que a hora de dar uma sequência maior para o Pedro? Como é que você avalia isso? E a outra pergunta, em relação ao Juan e ao Fabinho, eu queria que você desse a sua posição de como é que os dois, como é que funcionam os dois no trabalho até aqui com você no Flamengo. Primeiro, eu acho que a posição da torcida ela é soberana e ela tem que ser respeitada sempre por todos nós. O Gabriel é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Eu acho que, se não me falha a memória, o maior artilheiro desse novo Maracanã, um jogador que tem dado uma resposta há anos e jogador ao qual a torcida confia. Ele pode até estar passando um momento de instabilidade, mas o Gabriel eu conheço desde 2015 mais a fundo, porque estivemos juntos, já o acompanhava há algum tempo, atuando pelo Santos, e sei a sua capacidade, a sua definição. O Gabriel é desse tipo de jogador que a bola o procura dentro da área. Em alguns instantes, em alguns momentos, talvez, ele tenha uma oscilação que é natural em qualquer profissional, com qualquer profissional. Estejamos nesse meio aí, nós sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. É uma bola entrar, uma bola sair, é um campeonato ganho, um campeonato perdido. Então, é um enredo que a gente... que se repete, mas não é um jogador que deixa de ter a confiança de todos nós, em momento nenhum. Jogador importantíssimo, vai continuar sendo e vai ser decisivo. Na rodada seguinte, ele vai definir a nosso favor, ou no domingo seguinte, podem ter certeza disso. E o torcedor sabe que pode confiar num atleta como esse, porque ele tem muita capacidade, muitas qualidades. É um trabalho muito importante que os dois desenvolvem, trabalho interessante, porque nos dá todo o respaldo possível, toda e qualquer dúvida, todo e qualquer problema que tenhamos no dia a dia, que não são poucos, vocês sabem muito bem o que é, às vezes, o comando, né, de um grupo aí com 33 jogadores, é sempre bem complicado, porque são vários pequenos problemas que nós não podemos deixar que gerem problemas maiores, e isso tudo são solucionados rapidamente por esses dois profissionais que são de altíssimo nível, pessoas dedicadas ao clube, que têm uma história
no futebol, muito bonita, e que pessoas que merecem todo o nosso respeito e consideração e que fazem de uma maneira bem discreta. Eu acho que isso daí é o que faz com que as comissões que aqui passem sempre estejam respaldadas pelo excelente trabalho que desenvolvem. Última pergunta. Desculpe. Sim, com relação ao Pedro, tudo é questão de tempo. O jogador precisa de sequência. A gente sabe disso. Sequência essa que talvez eu não tenha conseguido dar ainda a alguns deles. Vitinho e outros mais. Eu sempre vou acreditar que o jogador ele se recupere. Eu só vou desistir de um jogador quando ele mesmo desista da condição dele. Do contrário, eu vou sempre insistir, porque eu acho que jogadores não deixam de atuar. Perdem a sua confiança em momentos ou outro das suas profissões. Mas, de um modo geral, assim, são todos jogadores que estão no Flamengo não por um acaso. E se estão aqui é porque possuem muitas qualidades. Senão, não aconteceria. Última. Boa noite, Dorival. Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo vai ter, nas próximas semanas, uma sequência de decisões. Tem o mata-mata da Libertadores contra o Tolima, tem a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também a decisão contra o Atlético Mineiro. Nesse processo de evolução da sua equipe, você acredita que é possível brigar pelas 3 competições que o Flamengo disputa? Obrigado. Olha, eu te garanto muito trabalho, dedicação e tentar o resgate daquela equipe alegre e vibrante que nós sempre vimos. Aonde nós vamos chegar, alguma coisa nós vamos buscar, podem ter certeza disso. Agora, de que forma acontecerá? Resultados, eles não são previsíveis. Você não tem como mensurá-los. Você trabalha, se dedica com intensidade, com entrega, com determinação, com comprometimento, isso em todas as áreas do clube. E os resultados, às vezes, não são aquilo que você talvez mereça, por um motivo ou outro. Acabem acontecendo ou não acontecendo, né? Dedicação não vai faltar, entrega não vai faltar, podem ter certeza disso, que é o que nós estamos fazendo. E daqui a pouco, de repente, encontremos aí tudo aquilo que queiramos, mas não é fácil. Futebol, eu acabei de falar, o céu e o inferno tem só um palmo de distância e nós vamos fortes em todas as competições. Com esse trabalho que está sendo desenvolvido e com a força do nosso torcedor.